Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. O mico-leão-dourado é um símbolo da biodiversidade brasileira, tanto pelo lado positivo, por seu charme e beleza naturais, quanto pelo negativo, pois a espécie quase foi extinta da natureza. Talvez você ainda não o conheça ao vivo e a cores, mas eu tenho certeza que você já viu a cara desse bichinho por aí. O mico estampa a nota de R$ 20. Ele é endêmico da Mata Atlântica e quase desapareceu de seu ambiente natural. Para fazer com que ele fique cada vez mais seguro, a Associação Mico-Leão-Dourado tem a espécie como bandeira para a conservação e a preservação da Mata Atlântica. O geógrafo e secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, Luiz Paulo Ferraz, vai conversar com a gente sobre como esse animal estimula diversas iniciativas que geram benefícios para toda a sociedade. E, é claro, para o mico também. Seja bem-vindo, Luiz Paulo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Jenny, com os ouvintes do podcast. Vamos conversar um pouquinho aí sobre nosso trabalho, meio ambiente, mico-leão-dourado, enfim, estamos aí. Luiz, conta pra gente, o que é a Associação Mico-Leão-Dourado, onde vocês atuam e o que vocês fazem? Bom, a Associação Mico-Leão-Dourado é uma organização não governamental, uma ONG. Esse ano, em agosto, nós vamos fazer uma celebração para comemorar os 30 anos da associação. Ela foi criada em 1992 e quando ela foi fundada, na verdade, assim, o trabalho associado à proteção do mico-leão-dourado já existia por várias organizações, parcerias, projetos. Mas chegou um determinado momento que precisava ter uma organização que coordenasse todo esse esforço de conservação, né? E por isso foi decidido aí criar a ONG. Ela é sediada aqui em Silva Jardim, que é um dos municípios onde ainda ocorre a espécie, o mico-leão-dourado. Silva Jardim fica no interior do estado do Rio de Janeiro, que é a única área do mundo, a única área da Mata Atlântica onde ocorre na natureza o mico-leão-dourado. Então, ele é uma espécie endêmica das florestas de baixada do interior do estado do Rio de Janeiro. E é nesta região que a gente atua em ações de políticas públicas. Nós somos articulados à rede de ONGs da Mata Atlântica, trabalhamos pensando, né, natureza, a conservação da biodiversidade de uma forma mais ampla, mas a gente tem um foco. E o foco qual que é? É a área de ocorrência da espécie, hoje muito voltada aqui para a bacia hidrográfica do Rio São João, que é a área onde ocorre essa espécie, que já esteve muito próxima do risco de extinção e continua ameaçada. Então, esse trabalho que já tem 30 anos tem ainda muito a ser feito. Como você acabou de falar, a espécie ainda está em risco de extinção. Qual é a situação do mico-leão-dourado hoje? Ótima pergunta. Quando as pessoas pensam, né, poxa, conta para mim uma espécie ameaçada de extinção. Uma primeira que vem na cabeça de todo mundo é o mico-leão-dourado, né? Ele se transformou num símbolo aí de resistência da fauna brasileira ameaçada. Isso porque essa discussão já vem de muitos anos. Então, na década de 70, um primatólogo brasileiro chamado Adelmar Coimbra Filho, ele chama a atenção aí do mundo, da sociedade, para o iminente risco de extinção. E naquela época, a gente tinha uma estimativa de mais ou menos 200 animais na natureza apenas. Isso é muito, muito pouco, né? Então, desde a criação da Reserva Biológica de Poço das Antas, em 74, são várias ações que vêm ocorrendo através do tempo para tentar salvar a espécie. Sendo que uma ação super importante, que começou na década de 80 ainda, foi a reintrodução de animais vindos de zoológicos de vários países do mundo. Essa reintrodução aconteceu de 84 até o ano 2000, e que famílias de micos nascidas em cativeiro viajavam de avião para o Rio de Janeiro para serem reintroduzidas nas florestas aqui da área do mico-leão, né? Então, assim, são iniciativas como essa
que ajudaram a melhorar muito a situação da espécie. Hoje a gente fala numa estimativa que começou com 200, em cerca de 2.500 animais na natureza. E esse número já foi bem maior, a gente já chegou em 3.700, mas desde 2017 nós estamos sofrendo muito com uma crise da febre amarela que alcançou a região, e hoje nós perdemos uns 30% da população. Então nós falamos que a nossa estimativa hoje é por volta de 2.500 animais na natureza. Ou seja, a situação melhorou muito em relação ao que era no passado, né? Teve uma evolução com todo esse trabalho, com todo esse esforço, mas ainda há muito a fazer. A espécie ainda corre risco, porque hoje o nosso principal problema, a principal ameaça, é justamente a falta de florestas, né? É o habitat muito degradado das florestas onde vive a espécie, que são as matas de baixada do interior do estado do Rio de Janeiro. E elas são muito fragmentadas, e isso não permite que a gente possa visualizar aí uma população vivendo daqui a 100 anos com essas condições que a gente tem hoje. E é para isso que a gente trabalha. Esse número de 200 animais na década de 70 é muito baixo. E mesmo a estimativa atual de 2.500 animais na natureza também não é confortável. Quais são as ameaças à espécie? O que fez com que a situação ficasse tão dramática? O mico-leão dourado foi um animal durante muito tempo cobiçado pelo tráfico internacional para as pessoas terem em casa, como pet, por exemplo, né? Ou para ser vendido em zoológicos, em criadouros particulares. E desde a chegada dos portugueses aqui, a gente tem registro de tráfico de micos-leões dourados. Associado a isso, claro, todo o desmatamento das florestas onde eles viviam. Você tem uma ideia, a própria cidade do Rio de Janeiro já foi habitat do mico-leão dourado. Então, nas matas conhecidas como florestas de baixada, que é onde os micos vivem, por exemplo, eles não vivem em áreas de montanha. Acima de 500 metros de altitude, é muito difícil você encontrar um mico-leão dourado. Então, são aquelas áreas de baixada onde se desenvolvem as cidades, as rodovias, as pastagens, os processos agrícolas que tivemos no Brasil, a cana-de-açúcar, o café, enfim, os diferentes ciclos econômicos que foram devastando esta área onde o bicho vive. O desenvolvimento do turismo na zona costeira, das cidades turísticas e tudo mais. Então, esses foram os principais motivos que levaram a gente a chegar nessa situação tão dramática. E alguns desses motivos hoje já não são mais do mesmo jeito, né? O tráfico diminuiu muito, então as pessoas já não encontram mais mercado para a espécie, então o tráfico diminuiu bastante. Mas o nosso desafio grande hoje é de recuperação das florestas, do habitat, para poder um dia a gente poder dizer que a espécie está livre do risco de extinção. E para isso a gente trabalha aí com muita gente, com os proprietários, com os agricultores. É um trabalho de longo prazo, de proteção, de recuperação de habitat e de engajamento social também, né? São muitas ações diferentes. Nesse sentido de recuperação da floresta, a gente está falando sobre uma ação literal, né? Reflorestar áreas com espécies da Mata Atlântica. A gente faz restauração florestal com dois objetivos principais. Ou para realmente ampliar o habitat, ou seja, áreas de floresta que a gente vai plantando para ampliar o seu tamanho, ou para a criação de corredores entre fragmentos de floresta. Porque nesse caso da nossa espécie bandeira, da nossa espécie símbolo, mico-leão, ele não utiliza as áreas de pastagem para se locomover, para habitar, para nada. Ele se sente protegido no meio das árvores, no meio da floresta. E com isso, a existência de corredores é muito importante. Então, muitas vezes, mais importante até do que criar uma floresta muito grande,
é ter uma leitura estratégica da paisagem para ver os fragmentos que a gente precisa conectar, que precisa ligar, fazer corredores entre eles, né? E a gente tem feito vários por aqui, envolvendo os proprietários, e para isso também nós tivemos que criar as condições para a restauração de floresta, criando viveiros de mudas nativas com os agricultores aqui da região. Então nós temos 5 viveiros que os agricultores produzem e nós hoje compramos a produção deles para utilizar as mudas nos projetos de restauração florestal. Então são vários assuntos que vão se misturando, né, para poder viabilizar a recuperação do habitat da espécie. Pensando no reflorestamento e na recuperação de áreas degradadas, isso tem muito a ver com ações que precisam ser tomadas para mitigar os efeitos da mudança do clima e do aquecimento global. Ou seja, o mico ele também ajuda a falar sobre a emergência climática. Isso. Nós, como você mesmo disse, nós trabalhamos. A gente faz hoje um projeto de gestão ambiental, um projeto numa escala regional, de paisagem e tal, onde, com que eu diria que é de uma certa forma um privilégio de trabalhar com uma espécie que ela é tão simbólica para a conservação, carismática e fácil de comunicar, né? Diferente do que se a gente estivesse trabalhando, sei lá, com um anfíbio, com um pequeno mamífero de terrestre, enfim, o mico-leão-dourado os macacos são muito mais comunicativos de uma certa forma. E o mico, que é um macaco pequenino, com uma coloração belíssima, cor de laranja, avermelhada, ou seja, facilita muito a criar essas condições de diálogo, porque alguns temas para a população normal, comum, para a população que vive nas áreas rurais, você discutir mudanças climáticas exige uma refinação, né, uma complexidade da linguagem, do tratamento do assunto, que é muito diferente, né, que implicam em vários cuidados que você tem que ter para poder transmitir essa mensagem de uma forma que as pessoas entendam. Mesmo nas áreas urbanas também, nas áreas rurais talvez seja até mais fácil, porque o homem do campo se conecta mais com a natureza. Nas áreas urbanas, então, assim, a existência de uma espécie carismática como essa facilita muito. Portanto, quando nós estamos plantando floresta e discutindo aí a conexão de fragmentos para o mico-leão-dourado e coisas assim, ao mesmo tempo nós estamos produzindo água, nós estamos plantando floresta para produzir água para as pessoas, para melhorar o equilíbrio do clima, para uma série de serviços ambientais que a floresta nos proporciona, né? E que aí são resultados indiretos que estão totalmente vinculados à estratégia de conservação. Então, realmente, não dá para pensar cada um desses temas isoladamente, né? Desde a questão econômica, a questão cultural, a percepção que as pessoas têm da natureza, tudo isso se conecta muito para discutir meio ambiente, para discutir biodiversidade. O fato do mico ser um símbolo realmente facilita essa comunicação. E a gente precisa, né, mais do que nunca, e acho tão legal programas como o seu fazerem esse tipo de trabalho, conversar com as pessoas, né? A discussão ambiental está correndo um pouco paralela aí à nossa realidade, enquanto que os efeitos das mudanças ambientais, das mudanças climáticas, nós já estamos sentindo no dia a dia. Então, fortalecer ações de comunicação, de educação e de mudança cultural em relação às relações das pessoas com a natureza são fundamentais, né? Por isso que é muito importante essas mídias digitais, as formas de comunicação que elas permitem e a gente conversar com as pessoas para influenciar mudanças de comportamento, mudanças de hábitos de consumo e tudo mais, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, o mico-leão-dourado como um símbolo, né, como uma espécie bandeira de vários projetos, ele estimula iniciativas que geram benefícios para a comunidade como um todo.
Um exemplo menos convencional, né, do que ações relacionadas diretamente com natureza, é o viaduto vegetado, né, que foi construído na BR-101. Qual é a importância dessa obra? Ótima pergunta. Nós estamos localizados, essa área de ocorrência do mico-leão dourado é uma área muito importante para o Brasil. Nós estamos entre o Rio de Janeiro e Macaé, que é uma cidade industrial, próxima, que é a base da exploração do petróleo brasileiro. Então, a rodovia BR-101 atravessa todo o nosso território aqui do Mico-Leão e conecta o Rio de Janeiro com todo o Nordeste brasileiro. E, além disso, a gente tem várias outras infraestruturas atravessando a nossa paisagem. Além da rodovia, tem oleoduto da Petrobras, gasoduto, linha de transmissão de Furnas. Nós estamos numa área que é importante para a economia brasileira, não só para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, recentemente essa estrada foi duplicada. Ela era uma rodovia muito perigosa aqui, a BR-101 do interior do Rio. A duplicação dela, inclusive, não está totalmente concluída, mas neste trecho, entre os municípios de Rio Bonito e Casimiro de Abreu, ele é uma área de proteção ambiental. Tudo isso faz parte de uma APA, que a gente chama, que é uma unidade de conservação também, diferente das reservas e dos parques, mas é uma área que tem uma legislação de proteção e que para isso foi feito um licenciamento ambiental da obra de duplicação da rodovia. Né? E nesse licenciamento, como atravessava toda a área do mico, a Associação Mico-Leão Dourado também participou bastante das discussões, incentivou muito para que, com a duplicação, não se criasse uma barreira muito grande para a fauna. É uma rodovia muito movimentada, tem muitos atropelamentos, muitos problemas, mas também, com esta barreira, a falta de circulação, a limitação da circulação da fauna de um lado para o outro da rodovia, e implicar certamente em redução muito grande do habitat do mico-leão dourado, já que, como eu falei para você, a gente está tentando criar uma área ampla e protegida e conectada para a espécie poder viver muitos anos. E com isso, a reserva biológica de Poço das Antas, como eu falei, essa primeira reserva do Brasil, ia ficar totalmente isolada do restante da paisagem. Então, durante todas essas discussões, nós pressionamos muito, incentivamos muito para que essa condicionante fosse colocada e, afinal, o licenciamento previa a instalação de um viaduto neste local, onde a reserva se conecta com outros fragmentos florestais próximo da rodovia. Além do viaduto, tem também passagens subterrâneas, acho que são 15 passagens subterrâneas, tem outras passarelas que ligam a copa com a copa das árvores, mas o viaduto, ele é uma estrutura mais cara, mais complexa para construir, porque você faz a estrutura do viaduto, você coloca solo em cima e planta árvores, para tentar copiar o mais próximo possível um ambiente natural, para que os animais se sintam confortáveis para atravessar de um lado para o outro. E com isso facilitar essa passagem, né? Então, esse viaduto foi construído, depois a própria associação fez um plantio de árvores em cima dele, já estão em desenvolvimento essas árvores, e nós temos câmeras de monitoramento que já detectaram muitos animais passando. Uma coisa mais linda de ver, tem cachorro do mato, tem tatu, tem siriema, peiú, que é um lagarto aqui da região, são vários animais que já estão utilizando, tamanduá, e apenas agora no começo, enquanto ainda não se formou essa florestinha que nós queremos ter em cima. Então ele é o primeiro viaduto vegetado em rodovias federais no Brasil, existe um outro no interior de São Paulo, de porte bem menor, que é estadual, e nós esperamos que ele incentive, promova e faça com que esse tipo de estrutura, que é tão comum nos outros países, essas empresas que fazem a gestão das nossas rodovias, atualmente são praticamente todas empresas, corporações internacionais, fazem gestão de rodovias em outros lugares do mundo e têm estruturas de passagem de fauna já há décadas. E o Brasil, que é o país mais biodiverso do planeta, recebeu a sua primeira nesse momento. Então, acho que agora é a hora desse tipo de estrutura se multiplicar e a gente poder ter
tratar a questão do desenvolvimento, que é necessário e importante, com mais respeito à biodiversidade no país mais biodiverso do mundo, né? E nesse processo, a associação acabou também, com a ajuda de um parceiro internacional, comprando uma propriedade que fica do outro lado da reserva, do outro lado da pista, para justamente restaurar a floresta e facilitar o uso pela fauna para poder utilizar ainda melhor este viaduto para manter as condições ecológicas da reserva biológica. Então, esse processo está em andamento, a restauração aqui está indo super bem e agora a gente quer compartilhar toda essa informação com o público. E se a gente pensar, né, que antes, pelo conceito de desenvolvimento, esse tipo de ação que foi o que derrubou a floresta e que quase levou à extinção do mico. Hoje em dia, né, por outro lado, qualquer obra tem que levar em conta os critérios sustentáveis, tem que ser integrada com a natureza, tem que ser ambientalmente responsável. E nós estamos num momento tão difícil no Brasil, em termos de questões ambientais, que existe no Congresso Nacional um projeto para discutir licenciamento ambiental, que se este projeto já existisse antes da duplicação desta rodovia aqui, da BR-101, aqui no Rio de Janeiro, não seria necessário fazer licenciamento. Olha que absurdo. Nós estamos num momento do Brasil de tentativa de destruição de todo o nosso arcabouço legal de proteção do meio ambiente, deliberadamente pelo Congresso Nacional e pelo governo federal, que estão atrapalhando, estão comprometendo, estão inviabilizando tipos de iniciativa como essa, que nada mais são, né, do que tentativas de articular o desenvolvimento com a proteção da biodiversidade, de maneira alguma impedindo que a rodovia fosse feita, mas ao contrário, tentando fazê-la da melhor forma possível, como se faz no mundo inteiro, né? Então nós estamos num momento muito difícil do Brasil de retrocesso em relação à proteção do meio ambiente, em relação às conquistas ambientais que nós temos, seja na legislação, seja nos nossos órgãos ambientais, que estão sendo vítimas de um verdadeiro desmonte neste momento tão trágico aí da nossa história. Para quem quer conhecer mais sobre o mico-leão-dourado e a região onde vocês atuam, como é o acesso ao parque de visitação e como as pessoas podem ter contato com o trabalho de vocês? Bom, a Associação Mico-Leão-Dourado está retomando suas atividades depois da pandemia, dentre elas as atividades de ecoturismo. E durante muitos anos, a gente oferecia a oportunidade das pessoas acompanharem nosso trabalho de campo, ver o mico-leão-dourado na natureza, mas agora, com esta nossa nova área que nós adquirimos aqui, próximo, bem do outro lado do viaduto, nós estamos transformando esta área num parque. O Parque do Mico-Leão vai permitir com que o visitante venha, conheça, faça uma caminhada, conviva com a nossa equipe e tenha uma oportunidade especialmente de ver o mico-leão-dourado na natureza, né? Então, estamos estruturando esta visita, que deve ser reaberta agora, em abril de 2022, para que este parque seja uma oportunidade, e não só de ver o mico-leão, a gente quer que as pessoas entendam um pouco dessa história que eu estou contando para vocês aqui. E contando, conversando com as pessoas, circulando pela área, visitando a nossa sala de exposições e conhecendo um projeto, por exemplo, de restauração florestal, trabalho com agroecologia, com agroflorestas, que nós estamos desenvolvendo aqui na fazenda também, ver o viaduto vegetado e entender o que é este assunto de conexão da paisagem, né? Por que é tão importante conectar os fragmentos de floresta? Então, e fazer isso de um jeito agradável, divertido, que ela possa fazer uma caminhada que faça bem para a saúde, que faça bem para o espírito, para a alma, e possa aprender se divertindo e vivenciando um pouco a floresta, né? Que para muitos tem ainda uma percepção de um espaço agressivo, difícil, com animais que possam te atacar, com pernilongos,
cobras, um lugar que para muita gente ainda assusta, mas nós queremos que as pessoas venham para a floresta e vejam também o que ela tem de espetacular, o que ela tem de encantador, que permite com que a gente tenha um momento diferente, ela saia daqui diferente do que entrou. Pela sua experiência, quem tem essa oportunidade de visitar a floresta e ter contato com o animal, isso gera mais engajamento com a preservação da natureza? Ah, Jenny, totalmente. Isso muda, isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Nós temos plena consciência disso. Você está numa mata, numa floresta, rodeado por um grupo de 10, 8, às vezes 13, 15 micos-leões dourados, que eles estão sempre em grupos, eles vivem em família. É uma coisa que pode mexer muito com a vida de uma pessoa, com a sensação que ela tem por estar no meio de uma floresta, né? E é isso que a gente realmente quer fazer, é tocar o coração das pessoas. E queremos fazer isso também com muita responsabilidade, ou seja, as visitas são monitoradas, sempre com guias, com os nossos assistentes de campo que têm especialidade em monitoramento da espécie, para que também não seja o que o turismo às vezes faz, que é degradar o próprio patrimônio natural, né? E a própria riqueza que nós queremos compartilhar. Então é todo um trabalho com muito cuidado, baseado em mais de 30 anos de esforços e de estudos, para que a coisa seja feita de um jeito mais responsável, agradável e emocionante possível. E além do mico, tem todas as outras coisas bacanas da floresta, a Mata Atlântica como um ambiente mais... na Mata Atlântica como o bioma dos mais biodiversos do mundo. Então, tentar fazer com que a pessoa olhe e enxergue essa riqueza e sinta isso na pele mesmo e saia daqui diferente do que entrou. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso objetivo de tentar compartilhar e também fazer com que as pessoas entendam. Recuperar um habitat é muito difícil e muito complexo. Portanto, restauração florestal é um outro assunto da visita, né? Então, a ideia é que as pessoas consigam refletir sobre o tempo que demora para restaurar uma floresta, a complexidade, os altos custos, como é fácil de degradar e como é muito mais complicado restaurar um ambiente como a Mata Atlântica, né? Com toda a sua riqueza e tudo mais. Então, esse desafio que nós temos pela frente agora, nos próximos anos, de compartilhar todo esse trabalho, de compartilhar todo esse esforço e agregar mais parceiros, né? Seja na população local, nos moradores das cidades e das zonas rurais, seja os turistas, muitos deles internacionais que nos procuram para ver o mico-leão dourado, para conhecer um pouquinho do trabalho e tudo mais. Então, a gente está muito feliz de poder compartilhar tudo isso e espero que as pessoas que estejam assistindo o nosso programa aqui se sintam motivadas para vir conhecer. Luiz Paulo, eu adorei conhecer mais sobre a história do mico e entender como ele pode nos ajudar a proteger a Mata Atlântica. Super obrigada pelo papo. Bom, para finalizar, eu queria só agradecer pela oportunidade. Acho que é sempre muito importante para nós que trabalhamos com temas ambientais terem essa oportunidade de conversar com as pessoas, de explicar o trabalho, de tentar motivar as pessoas para participar de exercícios e de iniciativas como essa, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar. Enfim, e convidar as pessoas para conhecer as nossas redes sociais, o nosso site e um dia, se possível, vir aqui nos visitar e ver essa joia brasileira, essa coisa espetacular que é o mico-leão dourado e compartilhar um pouquinho também desse trabalho, desse esforço com todo mundo. Então, Jenny, muito obrigado pelo convite, super feliz de participar com você
desse podcast, estamos aqui à disposição. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!